E vejam que essa questão não é tranquila pela complexidade das questões que Marcelo já pontuou de forma tão precisa. Quando nós vamos pensar a crise a partir do referencial marxista, nós vamos trabalhar os autores marxistas, fica evidente que esta crise não é uma surpresa, e não apenas fica evidente que essa crise ela não é um raio em céu azul, usando a expressão do Marx, mas esta crise é de natureza estrutural, é da lógica do próprio sistema. São contradições próprias do sistema. E ela é uma crise que, como destaca Mesaros e tantos outros autores, Robert Brenner e vários outros que trabalham no campo marxista, é uma crise, sem sombra de dúvida, de enormes proporções, é uma crise do próprio sistema do capital e que tem dimensões que estão todas interligadas. É uma crise econômica profunda, mas não é apenas uma crise econômica profunda. Ela é uma crise do sistema do capital. E, portanto, é uma crise climática, ambiental, do esgotamento da forma de saqueio e de uso da natureza. E é também uma crise que, para os países capitalistas dependentes, isso vai ficar cada vez mais grave, pelos motivos, inclusive, que Marcelo já destacou, será e é já, neste momento, uma crise alimentar, de segurança alimentar. Então nós temos, ao mesmo tempo, uma crise que ela está na base material da sociedade, que é uma crise econômica, mas que tem dimensões climáticas, energéticas, ambientais, e, ao mesmo tempo, tem desdobramentos profundos para a segurança alimentar da população mundial. Então, não é uma crise que pode ser simplificada como uma crise financeira. No entanto, quando nós vamos examinar qual é o discurso dominante sobre a crise, ou, de outra forma de indagar, como os setores dominantes apresentam a crise para nós vamos constatar que, obviamente, eles não estão falando que é uma crise estrutural. Foi realizado um debate em fevereiro, na Universidade de Colômbia, entre dois personagens importantes da economia estadunidense e mundial, um chamado George Soros, que é conhecido como um dos maiores operadores de bolsas de valores, é um grande especulador, dono de grande parte do território da Argentina, também aqui no Brasil, comprou quantidades absurdas de terra, de território. E o outro personagem que estava neste debate chama-se Paul Volcker, que foi secretário do Tesouro estadunidense. E, portanto, duas pessoas que são de dentro do sistema, né? E eles argumentam que, de fato, é uma crise que só pode ser dimensionada com a crise de 29, ou seja, uma crise que Paul Volcker chega a falar que pode ser mais profunda ao longo do tempo do que a de 29. Tanto o Paul Volcker como o George Soros argumentam que, de fato, esse sistema financeiro, veja como eles constroem o discurso, o sistema financeiro está desabando. E eles argumentam que a crise no sistema financeiro é fundamentalmente uma crise decorrente da ação inescrupulosa de especuladores, de irresponsáveis, de aplicadores, de pessoas que movimentaram títulos de forma irresponsável e que, portanto, é uma crise que é de grandes proporções, mas que ela tem origem no plano puramente abstrato das movimentações financeiras. Ela não tem a ver com o que eles chamam, e é uma expressão estranha, de economia real. O que é economia real? A economia da produção, das fábricas, do comércio, da economia que está no cotidiano da vida das gentes. Vejam que esta argumentação que está sendo construída pelos setores dominantes, eu não tenho dúvida que tanto George Soros como Paul Volcker são expressões disso, é uma imagem da crise muito conveniente para uma saída conservadora da crise.
Porque eles argumentam que, como é uma crise decorrente de especuladores, de responsáveis, de operadores do mercado que foram imprudentes, eles até admitem que o Estado tinha que ter fiscalizado um pouco mais a economia, o mercado, entre aspas, financeiro, né, os títulos, etc. Mas a saída é a recuperação da chamada economia real. O que significa recuperar a economia real na leitura do pensamento dominante? Significa afirmar que este enorme hiato que se abriu na economia entre os papéis, o chamado capital fictício, né, que Marx tem uma belíssima metáfora para nos ajudar a pensar. Marx diz que este capital fictício é uma acumulação de títulos que são sombra de investimentos já feitos. Ou seja, são, como o Marcelo nos explicou muito bem, ao mesmo tempo reais e fictícias, porque são sombras de investimentos já feitos. Ou seja, tem origem em alguma coisa real, mas que ganhou uma dinâmica própria, na medida em que esses títulos são fatiados e vendidos no mercado. Se este capital fictício, ele turbinou, ele ganhou um volume enorme, né, e tem dados muito interessantes da economia estadunidense, que mostram que, nos anos 70, o lucro desse setor, entre aspas, financeiro, foi equivalente a 50%, foi maior, 50% maior do que o PIB estadunidense. No entanto, em 2007, este setor financeiro, entre aspas, teve um lucro 3 vezes superior ao PIB estadunidense. É óbvio que, como o dinheiro não gera dinheirinho, tem alguma coisa errada aqui. Qual é a maneira de reduzir este hiato entre este capital fictício e a chamada economia real? Elevar a taxa de lucro da economia real. Como se eleva a taxa de lucro da economia real? Ampliando a extração de mais-valia. Ou seja, abrindo uma nova onda de expropriações. O que é uma expropriação? É retirar terra de camponeses, retirar terra de índios, reduzir direitos sociais, de modo que os trabalhadores ficam mais e mais vulneráveis e mais necessitados, porque não tem proteção social, não tem meios de trabalho e precisam vender desesperadamente a sua força de trabalho em qualquer condição. Mesmo que sejam as condições mais precárias, mais aviltantes, o trabalhador expropriado não tem outro jeito para sobreviver a não ser vender a sua força de trabalho nas piores condições. Então, o processo de expropriação, que está justamente ligado a uma forma específica de inserção do Brasil na economia mundo, onde as chamadas commodities, que Marcelo já explicou, ganharam um fôlego extraordinário. A valorização real das commodities nos últimos anos foi superior a 60%, ou seja, acima da inflação mundial. A valorização das commodities, soja, agrocombustível de uma forma geral, milho, minérios, etc., subiu, em termos médios, 60% acima da inflação mundial.